Assim será. A palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Para ouvir as mensagens, acesse facebook.com Servo de Deus Cláudio Martins, centralccb.com.br e cânticosccb.com.br. O Senhor Jesus fortalecerá o teu coração. Ouça agora a palavra de Deus. Deus seja louvado. Hoje é dia 25 de junho de 2015 e Deus pôs ao meu coração uma palavra, o Evangelho de São João, capítulo 17. Evangelho de São João, capítulo 17. É o quarto Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João. Capítulo 17. Diz assim a palavra de Deus. Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham em mim a minha alegria completa em si mesmos. Deles a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. E eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu,
Mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Amém, Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai Santo, Pai Justo, aqui está a Tua palavra, esta oração do Teu Filho Jesus Cristo, antes de ir para a cruz e consumar a obra que lhe destes a fazer. Pai Santo e Justo, aqui também nós oramos, Senhor, de acordo com esta palavra, e que esta palavra venha falar com cada um de nós, venha nos lapidar, nos transformar. Ó Deus, fale conosco, fale com as almas que vão ouvir a Tua palavra, e que o Senhor venha transformar estas vidas, a libertar do império das trevas, a transportar para o reino do Filho do Seu amor. Ó Deus, liberta os que estão em vícios, liberta e fortalece os que estão fracos na fé. Ó Deus, socorra os que estão em necessidade. Ó Deus, liberta os que estão angustiados, em depressão, sofrendo, Pai, neste mundo. Ó Deus, toma nas Tuas mãos a vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Uma oração belíssima do Senhor Jesus Cristo, antes de ir para a cruz, antes de consumar a obra que Deus lhe tinha dado para fazer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Verbo que se fez carne, o Senhor Jesus Cristo, Ele veio do céu, Ele foi encarnado, Jesus se fez carne, Ele não veio de uma concepção humana, Ele foi enviado por Deus, pelo Espírito Santo, ao ventre de Maria, e nasceu de maneira sobrenatural. Jesus não veio a este mundo como nós, seres humanos normais, que viemos de pai e mãe, mas Jesus veio de Deus, veio da boca de Deus. O Verbo saiu da boca de Deus e se fez carne, sendo criado por Deus no ventre de Maria, no útero de Maria, que até então, Maria era virgem até então, casada, desposada com José, e Deus, de maneira sobrenatural, enviou o Senhor Jesus, e ela ficou grávida pelo poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus. E depois Maria teve filhos com José, os irmãos do Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus veio de maneira sobrenatural. É por isso que muitos dizem que o Senhor Jesus era 100% homem e 100% Deus. Porque ele não veio como nós seres humanos viemos. Ele veio de Deus. Ele veio do céu. Ele não veio da terra como nós. Ele veio do céu. Ele veio de Deus. Cresceu, o menino Jesus nasceu, cresceu como uma criança normal, mas o Espírito de Deus estava sobre ele. Ao mesmo tempo que ele era homem, ele era Deus. De uma maneira extraordinária, a vinda do Senhor Jesus Cristo. Uma maneira extraordinária. E o Senhor Jesus nunca pecou, nem por palavras, nem por pensamentos, nem por obras. Jesus nunca pecou. E ele veio para cumprir a obra que Deus havia lhe determinado a fazer. A entregar a sua própria vida por nós, quando ele tinha 33 anos de idade. Porque no tempo da lei, para a purificação dos pecados, por causa da transgressão de Adão e Eva, se purificava o pecado pela expiação, pelo sangue dos animais que eram derramados no altar. O animal recebia a culpa do homem na expiação. Depois era aspergido o seu sangue sobre o sacrifício,
porque sem derramamento de sangue não há purificação de pecados. Então, na lei de Moisés, era o sacrifício de animais. Então, o Senhor Jesus deu a sua própria vida por nós. Ele foi o sacrifício por nós. É por isso que ele derramou o seu sangue no madeiro da cruz, há 2015 anos atrás, no Gólgota, onde foram fixados os seus pés e as suas mãos fixadas na cruz, transpassados por pregos, com uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Antes ele foi chicoteado, açoitado, humilhado, esbofeteado, cuspido, julgado e condenado. Depois ele foi pregado na cruz, todo o seu sangue foi derramado naquela cruz. E ao terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos e está à direita do Pai nas alturas e intercede por nós. O sacrifício vivo, através do Senhor Jesus, da sua morte e da sua ressurreição. Hoje nós temos acesso ao Pai, porque Ele é o sumo sacerdote, Ele é o nosso intercessor, é Ele que intercede por nós ao Pai. Ele é o nosso advogado, mas um dia Ele virá como juiz. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E Ele foi como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, como um cordeiro mudo indo para o matadouro. O Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, o Verbo que se fez carne, a palavra vinda da boca de Deus, pelo poder sobrenatural do Espírito Santo, que foi gerado no ventre de Maria. E aqui diz no versículo 4, eu vou me ater neste texto a 2 versículos desta oração. O versículo 4 e o versículo 5. Esta oração belíssima do Senhor Jesus Cristo, que foi feita antes dele ir para a cruz. Antes dele consumar a obra que Deus lhe havia colocado em suas mãos. No versículo 4 diz, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Dentro da igreja, nós que somos servos de Deus e servas de Deus, glorificamos a Deus com os nossos lábios. É gostoso glorificar a Deus, é maravilhoso nós darmos glórias a Deus, glorificarmos a Deus na sua casa, na nossa vida, louvando a Deus com hinos, nos alegrando na sua presença, sentindo a virtude do Espírito Santo de Deus. Isso é muito maravilhoso, é muito gratificante, dar glórias a Deus. Mas a Escritura diz que dar glórias a Deus é maior do que isto. Nós temos que glorificar a Deus na casa de Deus e com alegria, servindo a Deus, entrar pelos seus átrios, louvando ao Senhor, glorificando o seu santo nome. Isso é o nosso dever de servos e servas do Senhor, fazermos na casa de Deus, em nossas vidas. Mas o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e a obra que Deus nos concedeu a fazer é maior do que somente isto. Seria fácil se fosse somente isto. A obra que Deus determinou em nossas vidas é dar frutos a Deus. É renunciar à nossa própria vontade, renunciar à nossa própria vida. O apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. O Senhor Jesus sofreu aqui nesta terra antes de ir para a cruz. Ele tinha que passar por este batismo de fogo. Ele tinha que passar pela cruz. E ele sentiu angústias terríveis em sua carne.
sentiu muitas angústias por ter que passar por este batismo, por ter que passar por este sofrimento. Ele diz aqui em Lucas, capítulo 12, versículo 49 em diante, diz: Vim lançar fogo na terra, e que mais quero se já está aceso? Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. E como me angustio até que venha a cumprir-se. Esse batismo que o Senhor Jesus se refere é a sua morte de cruz. A sua alma estava angustiada. Certa vez o Senhor Jesus orou no Getsêmani. A agonia foi tão grande que, diz o texto, que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Sofreu muito o Senhor Jesus. Mas ele diz aqui no versículo 4 do Evangelho de São João, capítulo 17, Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. A obra que Deus deu ao Senhor Jesus para fazer, Ele consumou aqui na terra. Ele consumou a obra que Deus lhe deu aqui na terra. E Ele nos chama, o Senhor Jesus nos chama, para ser os seus imitadores. Não nesse tipo, não na morte de cruz, porque Ele já fez o sacrifício por nós. Mas em tomar a sua cruz a cada dia e segui-lo. É o que diz aqui em Mateus capítulo 16, versículo 24 em diante. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que adianta, que proveito ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que há alguns dos que aqui estão que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. É porque muita gente vai estar viva quando o Senhor Jesus vier. Os que vão ser arrebatados, os que estiverem vivos, primeiro serão ressuscitados os que morreram em Cristo Jesus, e os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados num corpo incorruptível. 1 Tessalonicenses capítulo 4 e 1ª carta de Paulo aos Coríntios capítulo 15. Então o Senhor Jesus sofreu aqui nesta terra, e Ele nos ensina que o Evangelho é um Evangelho de renúncia, é um Evangelho onde nós venhamos a renunciar as nossas vontades para fazer a vontade de Deus. Não é a porta larga, mas é a porta estreita. E Paulo nos ensina em Filipenses capítulo 2 como devemos agir. Qual é esta obra que o Senhor Jesus quer que nós façamos aqui, nós, os seus discípulos, os seus seguidores? Qual é essa obra que Ele quer de nós, que nós façamos aqui nesta terra? Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens.
e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então o apóstolo Paulo diz para nós termos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo ele em forma de Deus, ele não teve a usurpação em ser igual a Deus nesta terra. Ele não ocupou o título de Deus aqui nesta terra, sendo ele Deus. Ou seja, nós fomos chamados para fazer a vontade do Pai. Para que Deus venha a ser glorificado, é necessário que nós venhamos ser os seus vasos, usados para a sua obra, para a sua vontade. Que ele cresça e eu diminua, disse João Batista. Que Jesus cresça em nós e nós venhamos a diminuir. Aquele que quiser ser o maior, será servo de todos. Então o que Deus requer de cada um de nós? É a submissão à sua vontade. Porque o servo, ele tem que se sujeitar ao seu Senhor. Nós somos servos do Senhor Jesus Cristo. Antes nós éramos servos do mundo. Nós éramos servos do diabo. Éramos filhos das trevas. E hoje somos servos de Deus. Filhos da luz. Deus nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Para o seu reino, que ele começa dentro de nós, ele não vem com visível aparência, mas ele começa dentro de nós. É uma transformação. Deus, ele quer mudança nas nossas vidas, mudança nas nossas atitudes. É a mesma coisa uma pessoa que tem uma enfermidade, por exemplo, um tumor no seu corpo, e ela sente dor por causa daquele tumor. E ela aguarda que vai passar pelo médico para fazer uma cirurgia para retirar este tumor. Tem todo um processo, tem todo um trâmite para poder fazer esta cirurgia. Não é somente o médico que vai retirar o tumor, mas precisa também do anestesista. Precisa tomar anestesia para poder o médico operar. Precisa de todo um conjunto, toda uma equipe. E depois o médico vai lá, o cirurgião retira o tumor, faz a asepsia do local, depois dá os pontos, dá o medicamento para evitar a infecção. A pessoa vai se recuperando aos poucos. Passado alguns meses, já está normal, os pontos já caíram, já se secou, a cicatriz está perfeita. E tendo o acompanhamento médico. Assim somos nós na mão de Deus. Deus é este médico. E ele vai tratar por dentro da nossa alma. Ele vai tirar as imperfeições. Por isso que o Senhor Jesus diz para nós negar a si mesmo e tomar a nossa cruz. Não lutar contra Deus, que é o nosso oleiro. Não lutar contra Deus, o que ele requer de nós. Não lutar contra recalcitrar contra os aguilhões. Mas é se submeter ao que Deus requer de nós, a esta cirurgia que ele quer fazer em nossa vida, que é tirar toda aquela raiz adâmica, para enxertar em nós a palavra que vai nos transformar. É um processo de purificação, transformação, regeneração. O médico, ele extrai o tumor, e Deus, ele vai extraindo o pecado da nossa vida. Ele vai arrancando pela raiz aquilo que impede da árvore dar fruto. Ele vai tratando. O evangelho, ele é o evangelho de renúncia. Jesus disse: glorifiquei-te na terra, consumando a obra que me destes a fazer. Como é que vamos glorificar a Deus se não fizermos o que Deus requer de nós? Como é que vamos dar frutos
se não estivermos fazendo aquilo que Deus requer de nós? Como que Deus vai ser glorificado em nossas vidas se nós não mudarmos as nossas atitudes? Fica impossível. Jesus, mesmo sendo Deus, ele não teve usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo a forma de servo. O que Deus requer de nós? Aniquilarmos a nós mesmos e assumirmos a forma de servo. O servo é aquele que obedece o seu Senhor. O servo é aquele que se submete à voz de Deus, aos mandamentos de Deus. Como João Batista disse, que ele cresça e eu diminua. Para que nós venhamos a fazer a obra que Deus nos confiou a fazer, temos que fazer morrer esta velha natureza. Porque senão fica impossível de Deus operar em nossas vidas. É despir-se do velho homem, como o Senhor Jesus despiu-se da sua glória do céu, se fez forma de homem, ser humano. Se fez por um pouco de tempo, como diz aos Hebreus, por um pouco de tempo menor do que os anjos, quando ele estava aqui nesta terra. Ele assumiu a forma de servo. Ele se submeteu à ordem de Deus, à palavra de Deus. Glorifiquei-te na terra, consumando a obra que me confiastes a fazer. Glorifiquei-te na terra. Muitas vezes a gente pensa que glorificar a Deus é somente dar glória a Deus com os nossos lábios, mas não é somente isto que Deus requer de nós. Não é somente esta glória de boca, mas é a glória de obras. É quando fazemos aquilo que Deus determina que nós viemos a fazer. É quando nós não revidamos com as nossas forças, mas fazemos o que Deus requer de nós. É quando a gente não deixa o nosso eu falar alto, mas deixa a palavra de Deus falar mais alto do que nós. A palavra de Deus diz, é assim que tem que ser. Então nós temos que obedecer o que Deus manda a nós fazermos. Ah, mas eu vou agir da minha natureza adâmica. Então você não está glorificando a Deus. Ah, eu vou pagar o mal com o mal. Então você não está glorificando a Deus. Você não está glorificando ao Senhor dessa forma. A obra de Deus é completa. Tem que ser como Deus requer, para que Deus venha a ser glorificado em nossas vidas. A velha natureza tem que morrer. Esse nosso caráter tem que ser trabalhado. A pessoa que era impaciente tem que pedir a Deus para que venha a ter paciência. Venha a ser transformados, lapidados, moldados pelo oleiro a cada dia, sendo enxertado pelo poder da palavra de Deus, para que possamos dar fruto e glorificar a Deus aqui nesta terra. É por isso que Deus diz aqui em 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Diz assim a palavra de Deus. Porque esta, versículo 3 em diante. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Então, como que vamos glorificar a Deus? Deus responde aqui, a santificação. O que é a santificação? É separação do mundo, separados para Deus. Isso é santificação. É se separar para Deus, viver para a glória de Deus a cada dia. Isso é tomar a cruz e seguir o Senhor Jesus. Isso é glorificar a Deus nesta terra, consumando a obra que Ele nos deu a fazer. O Senhor Jesus fez primeiro por nós. Mas para que nós possamos herdar a vida eterna, temos que fazer o que Deus nos manda. É renunciar a nossa vida, a nossa vontade, renunciar os prazeres mundanos, renunciar às concupiscências da carne, não ser amigo do mundo, não amar o mundo nem as coisas que no mundo há, senão o amor do Pai não permanece.
Aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus, diz o apóstolo Tiago. Porque Deus, ele tem ciúmes de nós, não esses ciúmes que nós temos, carnal. O ciúmes de Deus é diferente. Ele nos trata como uma menina dos seus olhos, uma parte do globo ocular. Deus, ele tem ciúmes de nós, servos e servas dele. É por isso que ele diz para nós não fazermos parte da mesa de Deus e da mesa dos ídolos. Comer na ceia do Senhor e depois comer na mesa dos ídolos, dos demônios. Não sejais participantes das obras infrutuosas das trevas, mas antes reprovai-os. O que eles fazem em oculto, o só referir, o só comentar, é vergonhoso. Então o que Deus requer de nós? É andar em novidade de vida. Aquilo que a gente fazia, hoje nós não fazemos mais. Conversação torpe, chocarrices, conversas maliciosas, essas coisas desagradam a Deus. Essas coisas têm que ser tiradas dos servos e servas do Senhor. É uma vida totalmente diferente do mundo. É tomar a cruz a cada dia e seguir o Senhor Jesus. A porta é estreita. Qual que é a porta larga? É quando a gente pode fazer tudo. Pode viver como o mundo vive. Essa é a porta larga. Leva à salvação? Não. Leva à condenação da alma. E qual que é a porta que leva à salvação? É a porta estreita. É quando a gente, por amor a Deus, a gente renuncia a nossa própria vida. Renuncia a nossa própria vontade, como o Senhor Jesus Cristo fez. Renunciou a sua própria vontade. Jesus foi tentado em tudo. Tudo ele foi tentado, em todo tipo de tentação. Mas diz a palavra de Deus que sem pecado, Jesus nunca pecou. Mas ele foi tentado em tudo. Ele renunciou tudo. Quando diz o texto que ele não tinha onde reclinar a sua cabeça, não é que ele não tinha um travesseiro para dormir. É que ele não tinha um ombro amigo para poder confiar. Ele não tinha alguém, uma pessoa, um ser humano, que ele pudesse confiar, que ele pudesse pedir um conselho. Mas ele tinha Deus. Ele tinha o Pai da glória. E quando ele passava horas orando na presença de Deus, ele estava, como dizemos por aí, né? Recarregando as suas baterias. Ele estava se enchendo da presença de Deus, da glória de Deus, do poder de Deus. Como é que Jesus fazia milagres, maravilhas, obras? Porque Jesus se entregou a Deus por completo. Jesus era filho de carpinteiro, trabalhou como carpinteiro. Mas ele se entregou a Deus por completo, por inteiro. Ele não amou este mundo. Ele veio com um propósito aqui, entregar a sua própria vida para nos salvar. Ele passava horas na presença de Deus, em oração. Desde pequenininho ele já estava no templo, conversando com os doutores da lei. Certa vez o seu pai e sua mãe ficou preocupado que ele tinha sumido. E ele estava cuidando dos negócios do seu pai. Desde pequenininho. Renunciou tudo. Renunciou a sua glória. Jesus deixou o seu reinado no céu. A sua majestade, lá Jesus era aclamado. Santo, santo, santo. Glorificado pelos anjos, pelos anciãos. Jesus deixou toda a sua glória, todo o seu poder e assumiu a forma de servo. E quando ele estava aqui nesta terra, ele diz o texto que ele não teve por usurpação o ser igual a Deus. Não é como alguns dizem por aí, uma certa religião que prega que Jesus não é Deus, que tratam o Senhor Jesus como se fosse um ser humano qualquer. Eles não entendem o que diz a Escritura. Que por um pouco tempo, ele foi feito menor do que os anjos, porque Jesus estava em forma de homem, assumiu a forma de homem, mas ele era Deus, ele é Deus. Jesus é Deus. Eu e o Pai somos um, disse o Senhor Jesus para Tomé. Então o Senhor Jesus, a forma humilde dele, de assumir a forma de homem e de não ter usurpação de ser igual a Deus.
Então ele deixou toda a sua majestade nas alturas, deixou toda a sua glória e seu poder, e deu essas cartas ao apóstolo Paulo. São 13 epístolas, 13 cartas. As cartas que nos ensinam a santificar, a despojar do velho homem, a como nós devemos nos proceder aqui nesta terra, porque nós entramos no reino de Deus. Ele não vem com visível aparência, não é uma coisa visível, mas ela começa dentro de nós. É quando aplicamos a palavra dele na nossa vida. Meus filhos, é assim que vocês devem proceder. Aí você vai lá e lê as Escrituras, as cartas de Paulo, os Evangelhos, as epístolas de João, de Pedro, Judas, Apocalipse, toda a Bíblia. E nos ensina como devemos nos portar. Se você for lá no Salmo 101, como que o salmista diz, como que não porei coisas más diante dos meus olhos, portarei em minha casa, servindo a Deus com reverência ao Senhor na minha casa. Aí você vai em Jó capítulo 31, fiz um concerto com os meus olhos, como pois os fixaria numa virgem? Como pois eu ia viver cobiçando a mulher dos outros? Ou o marido das outras? Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem a casa, nem nada do seu próximo. Então nós vemos o ensinamento do nosso Deus. O que Ele requer de nós, qual que é essa obra que Ele nos confiou a fazer nesta oração do Senhor Jesus? O que Ele requer de nós nesta oração? Que nós sigamos as suas pisadas, que nós sejamos imitadores do apóstolo Paulo, como ele é de Cristo Jesus. Ele diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Então o que nós temos que fazer? Renunciar à nossa velha natureza. O cristão não deve continuar fumando. Tem que renunciar ao cigarro. Ou então vai perder a salvação da alma por causa do cigarro. O cristão não deve continuar a beber. O vinho é escarnecedor. Provérbios 20. A bebida forte é alvoroçadora. Ah, mas está escrito, nós não podemos ser dado a muito vinho. O apóstolo Paulo não está ensinando a beber pouquinho só de vinho. Ele deu um conselho para Timóteo, para beber um pouco de vinho, não somente água, mas misturar um pouco de vinho na água, porque Timóteo tinha enfermidades frequentes. Mas como é que uma pessoa vai ser dada ao vinho, vai beber, se ela é uma nova criatura? E diz a Escritura, para nós deixarmos o velho fermento, o fermento deste mundo, para que sejamos uma nova massa. Como é que vamos usar o mesmo fermento em que usávamos no bar? Como é que vamos viver o cristianismo bebendo vinho? Bebendo. Ah, mas é só um pouquinho, não vai fazer mal. Será que não vai? E não vos embriagueis com o vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, com hinos e com cânticos espirituais. Como que vai falar de Deus, as coisas de Deus, se a pessoa está sendo dada ao vinho, se está bebendo? Não sejais dado ao vinho, não beba. O Evangelho é renúncia. A porta é estreita, é o que Deus requer de nós. Deus requer de nós a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele nos chamou para ser santo, para amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de todas as forças, e o próximo como a ti mesmo. Como é que vamos fazer isso? Se não conseguimos renunciar às coisas mínimas, se cansamos competindo com os homens, o que diremos se competimos com cavalos? Se nas coisas mínimas não conseguimos deixar, e como que vamos fazer as coisas grandes? Ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, meu irmão e minha irmã, sejamos fiéis no pouco, fazendo aquilo que Deus requer de nós, e Ele nos colocará no muito. Então o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 4, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Todo tipo de satisfação sexual que é fora do casamento é prostituição. Prostituição.
qualquer tipo de prazer sexual fora do casamento, fora do matrimônio, fora do leito conjugal, é prostituição. Então Deus requer de nós aqui que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus, em santificação e honra, cuidando deste corpo, porque este corpo já não é mais nosso. Nós já morremos no batismo, fomos sepultados ali, a velha natureza. Saímos em novidade de vida, somos novas criaturas. Somos novas criaturas. Então as coisas do velho homem têm que ser deixadas, tem que ser tirado para fora. Não existe mais. Santificando este corpo, pela palavra de Deus, pela oração, pela comunhão com a igreja, com os irmãos. E aqui diz, não na paixão de concupiscência. O que é concupiscência? É desejo desenfreado, é cobiça. Como os gentios que não conhecem a Deus. Os gentios são aqueles que ainda não foram salvos, que ainda não são servos e servas do Senhor, como nós éramos gentios tempos atrás. E as pessoas do mundo, eles não têm controle, vivem na promiscuidade, vivem nas coisas da carne, e os cristãos passam a viver pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Então não pode mais haver engano, enganar o próximo, enganar o irmão com trambiques, com outras coisas ilícitas, defraudar as pessoas. Então essas coisas têm que ser tiradas de entre nós. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum. Eu vou vender esse carro para aquele irmão lá, porque esse carro está com motor para fundir. Então eu vou me livrar desse abacaxi aqui e vou vender para aquele irmão. Né? Está enganando. E Deus, ele está vendo tudo. Ele vê todas as nossas obras aqui nesta terra. A intenção do nosso coração. Vou dar essa roupa aqui porque está rasgada. Não serve para mim. Vou dar para aquela irmãzinha lá. Se não serve para você, minha irmã, jogue fora. É isso que Deus requer de nós. Como quereis que os homens vos façam, fazeis vós também, porque esta é a lei e os profetas. Mas eu não recebo nada de ninguém. Mas você tem dado alguma coisa para alguém? Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante vos darão no seu regaço. O reino de Deus é assim. É como diz um ditado por aí, é dando que se recebe. Realmente é assim. A fé sem obras é morta, é inoperante. Se quisermos receber algo, temos que dar algo. Temos que fazer primeiro para recebermos depois. Temos que dar com a mão esquerda sem a direita ver. É dessa forma que é fazer a obra de Deus. É visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. É ajudar a levar o fardo uns dos outros. É socorrer os necessitados. Esta é a vontade de Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito. E aqui diz mais. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos
estais instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros, porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto abundeis cada vez mais, e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Eu tinha mais alguns textos aqui para discorrer, mas por causa do horário, senão a mensagem vai ficar muito extensa e não vai dar para terminar a segunda parte dela. Mas o que Deus requer de nós é a santificação das nossas vidas, é nos sujeitando à vontade dEle, fazermos a sua vontade, renunciar às paixões deste mundo, renunciar às nossas próprias vontades. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. Jesus renunciou toda a sua vida e fez a obra que Deus lhe deste a fazer. Entregou a sua vida no madeiro da cruz. E é assim que Deus requer de nós. É tomar a nossa cruz a cada dia e seguir o Senhor Jesus. No verso 5 diz: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Esta é a parte da exaltação do Senhor Jesus. Ele foi ressuscitado ao terceiro dia, depois que provou o cálice amargo da morte, entregou a sua vida. Ele foi ressuscitado ao terceiro dia. Quando nós nos submetemos à vontade de Deus, fazemos aquilo que Deus nos determina a fazer, como está escrito em Deuteronômio capítulo 28, a bênção e a maldição. Quando seguimos a voz de Deus e obedecemos a sua palavra, é assim que Deus diz que temos que fazer, é desse jeito. Aí Deus nos exaltará, Deus nos abençoará aqui nesta terra. Ele abençoará o nosso pão e a nossa água, e irá tirar do meio de nós as enfermidades. Deus começa a tratar das nossas vidas, porque nós entregamos as nossas vidas a Ele. E Ele começa a nos abençoar, começa a nos exaltar aqui nesta terra também. Tem o lado mais difícil, o lado em que a gente não quer fazer, a gente luta contra a vontade de Deus, mas temos que nos entregar à vontade de Deus, fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, para que nós possamos receber os prêmios da mão de Deus. E Deus quer nos abençoar, Ele quer nos dar a vida eterna, e vai nos abençoar também nesta vida, 100 vezes mais. Ele diz: aquele que renunciar tudo deste mundo, pai, mãe, filho, filha, esposa, por amor dele, terá 100 vezes mais nesta vida e por fim a vida eterna no futuro. Não que deva abandonar a mãe e o pai, não é isso que ele está dizendo, mas é amar a Deus sobre todos eles. Amar a Deus acima da esposa, amar a Deus acima do esposo, amar a Deus acima dos filhos, da mãe acima do pai, honrar pai e mãe, mas amar a Deus acima de todos eles, para que possamos agradar a Deus com as nossas obras e receber da mão do Senhor a vida eterna, e receber aqui nesta terra as bênçãos que Deus tem nos prometido pelas promessas que Ele fez a Abraão, a Isaac e a Jacó. Deus quer te abençoar, mas primeiro Ele quer curar a sua alma. Primeiro Ele quer tirar este câncer pela raiz. Ele quer tirar o pecado pela raiz. Ele quer nos lapidar para que possa nos encher do seu Santo Espírito. Porque tem que tirar o velho fermento deste mundo. Tem que tirar o velho fermento da nossa velha natureza. Se despir desse velho homem, para que sejamos uma nova massa, para que sejamos um novo homem, a imagem do Senhor Jesus. Por isso que o Evangelho é a cruz. Por isso que tem que tomar a cruz a cada dia e seguir o Senhor Jesus. Porque o Evangelho ele é renúncia. É renunciando o nosso próprio eu, para ser lapidados por Deus, transformados nossos caráteres, para que possamos estar enxertados na videira, para que possamos ser abençoados por Deus e darmos frutos aqui nesta terra. Como é que uma pessoa vai
Por exemplo, como é que uma pessoa vai maquiar um defunto? Está morto. Pode pintar, deixar mais bonito que for, mas está morto, é um cadáver. É um cadáver, já está morto aquele defunto. Por mais que a pessoa maqueie o defunto, deixe ele bonito, mas é um cadáver, é um corpo morto. Deus não vai fazer isso conosco. Ele não vai dar as bênçãos na nossa vida. Ele não vai curar esta enfermidade enquanto não curar o seu coração. Enquanto Deus não transformar o nosso caráter, Ele não vai nos abençoar nesta terra. Ele não vai tirar esse espinho que está na sua carne, enquanto você não for transformado pelo poder da sua palavra. Tem que ser transformado. Tem que nascer de novo. Se não nascer de novo, Deus não vai abençoar. Se não sair esta velha natureza, esta mania, esta vingança que você tem no seu coração, esta mágoa que você guarda no seu coração, Deus não vai te abençoar. Deus não vai te curar. Mas se você tomar a sua cruz e fazer o que Deus requer, e deixar essas coisas que impedem de alcançar o favor do Senhor, deixar esta velha natureza, você pode ter certeza que Deus vai vir ao teu encontro. Porque primeiro Ele vai curar a ferida. Primeiro Deus vai arrancar o mal pela raiz. Primeiro Ele vai nos lapidar, nos transformar, para depois Ele nos dar aquilo que nós estamos pedindo a Ele. Por isso que passamos pelo tempo, o tempo da aprovação, o tempo em que Deus está nos experimentando, não porque Ele não sabe o que nós somos, Ele sabe todas as coisas, mas para que nós venhamos a conhecer aquilo que nós somos. É na hora da ira, é na hora da aprovação, na hora da dificuldade, que a gente vai ver o que nós somos diante de Deus. Talvez você possa dizer, ou já disse há um tempo atrás, mas eu não faço mal para ninguém, eu não bebo, eu não fumo, eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal nenhum para ninguém. Mas para Deus continua sendo mal. Para Deus a gente continua sendo mal. Para Deus o pecado não é somente o homicídio, não é somente os beberrões, não é somente a pessoa que rouba. Pecado para Deus não é somente isto. Para Deus o pecado é o pensamento. Por exemplo, se você estiver com um pensamento contra Deus, é um pecado contra Deus, pecado de rebelião. Então Deus Ele esquadrinha os nossos pensamentos. Seria fácil se fosse somente das atitudes, mas é dentro do nosso coração. Ele esquadrinha os nossos corações para dar a cada um segundo as nossas obras. Deus Ele prova a intenção do nosso coração. O que vai sair dele? Como diz uma passagem que diz, acho que em Isaías, em apertando-lhes, lhe sai uma víbora. A hora do aperto, a pessoa está sendo apertada por certas situações na sua vida. Ela vai saber se ela vai ser como Jó, ela vai saber se ela vai ser como o profeta Abacuque, que ainda que a videira não floresça, que não haja pasto nos currais, o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei no Senhor. Aí ela vai saber esse aperto de Deus, o que vai sair de dentro dela. Deus quer que nós saibamos o que vai sair de dentro de nós quando passarmos pelas provações, pelas lutas e perseguições e necessidades e escassez. Aí a gente vai saber se já fomos recriados. Esse é o teste do espelho. A gente vê a si mesmo na hora das provações e dificuldades, para que nós venhamos a saber se já estamos preparados. Se não tiver, o oleiro vai trabalhar mais ainda, até que estejamos como um varão, a estatura de varão perfeito.
até que estejamos transformados, de glória em glória, de fé em fé. É o evangelho da regeneração, transformação. Isso Deus faz conosco. Isso Deus faz a cada um que Ele chama por filho. Hebreus capítulo 12. Ele açoita todo filho. Ele corrige. Ele disse, já se estáis sem correção, já não sois filhos, mas bastardos. Mas aquele que Ele corrige, é porque Ele chama de filho. Qual o pai que não corrige o seu filho? Qual o pai que deixa o seu filho viver por viver, fazendo o que quer dentro da sua casa? Ele vai corrigir o seu filho. Ele não vai aceitar as coisas erradas dentro da sua casa. Ele não vai ser omissa, mas vai corrigir os seus filhos. E assim Deus faz conosco. Ele nos corrige. A correção de Deus no começo ela é dolorida, mas depois ela passa a dar frutos. Porque depois você vai ver a diferença que você foi transformado e transformada por Deus. Você vai olhar para si e vai dizer, nossa, eu nunca imaginei que eu ia ser uma pessoa diferente. Eu era tão mal, eu era tão vingativa, eu era tão nervoso, eu era um pavio, eu era explosivo. Eu por qualquer coisa eu perdi a paciência. Aí você vai dizer, eu estou agora transformado e transformada. Aí você pode dizer que você está glorificando a Deus, que você está consumando a obra que Ele lhe deu a fazer. Às vezes a gente pensa que ministério é ir para a África pregar, ministério é fazer coisas grandes, mas não é bem isso. Ministério é a gente servir a Deus dentro da nossa própria casa, muitas vezes. É mudar a atitude com a nossa esposa, mudar a atitude com o esposo, mudar a atitude com os nossos parentes, mudar a atitude com os nossos filhos. Quando Jesus curou aquele homem que era endemoniado, Ele falou para que ele voltasse para os seus. Fique com os seus aí. Ele queria seguir o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus falou, não, fique com os teus. Fique com a sua família. Por que Moisés teve que ficar quase 1 ano dentro da arca? Aproximadamente 1 ano. Com toda a sua família. Para Deus era fácil, um dia acabava com tudo. Mas ficou quase 1 ano dentro da arca, com os animais. Imagina o estresse dentro daquela arca. Limpar fezes de animais todos os dias. O barulho dos animais. Preso com a sua família ali. Imagina o estresse. Será que não teve alguma discussão ali? E quando Noé plantou uma vinha, ele se embebedou. Depois que saíram do dilúvio. Então Noé, porque o seu filho Cão tinha visto o pai que estava nu, porque Noé tinha se embriagado e ficou nu, e seu filho Cão foi lá e fez saber para os seus irmãos, contou para os seus irmãos que o pai dele estava nu. No dia seguinte o pai dele ficou sabendo disso, e Noé amaldiçoou a Cã. Será que já não era um estresse dentro daquela arca há muitos anos, há muitos meses? Poderia ser, né? Então, Jesus falou assim que veio para trazer fogo sobre a terra. Pai contra filho, filho contra pai. Por que ele disse isso? Porque essa é a prova. Somos alistados para a guerra. Então o inimigo ele vai usar a família, muitas vezes, para causar contendas dentro da casa. Vai virar um fogo dentro da casa. Uma divisão. Contendas. Por que isso aí? Para mudar a velha natureza. Para transformar a velha natureza, para modificar o nosso caráter, para mudar, nos limpar pelo seu poder. E isso que Deus faz conosco. Na hora da prova, na hora do aperto, é que Deus está nos experimentando para nos mostrar que nós temos que mudar nisso na vida, que nós ainda não estamos prontos, mas Ele vai continuar nos lapidando até chegarmos a estar no ponto. Até que estejamos preparados. Ele vai transformando, vai colocar bastante provações. A gente vai passar por várias provações. Para que nós sejamos transformados.
Aí a pessoa passa por várias provações. Eu conheci um irmão que ele disse que ele era impaciente, ele era muito nervoso. Esse irmão Deus já recolheu, um saudoso irmão. E este irmão, ele era muito nervoso, muito impaciente. E disse que Deus, para trabalhar no caráter dele, passou uns certos anos da sua vida e teve um problema de saúde nele. E foi se agravando esse problema de saúde, ele já estava com uma idade avançada. E daí o que aconteceu? Os seus rins pararam. Então ele teve que fazer hemodiálise durante alguns anos. Se eu não me engano, foi uns 2 anos. E ele disse para mim que ele não tinha paciência, que ele era muito nervoso, não ficava em fila nenhuma. Ele falou: olha, acredita, irmão, que hoje eu fico 4 horas na fila da hemodiálise, naquela máquina, 4 horas ali. E eu reclamava de ficar em fila, eu era tão nervoso. E olha onde eu estou hoje aqui. Eu fico 4 horas nessa máquina. Ele comentou para mim isso. Então foi um jeito que Deus permitiu que ele passasse para transformar, trabalhar no seu caráter. E ele estava bem diferente em vista do que ele era. Ele foi transformado. Passou um tempo, Deus o recolheu. Ele nem sentiu a dor da morte. Ele estava vindo numa ambulância. Aí a sua esposa disse que ele morreu ali, dentro da ambulância. Quando foram olhar para ele, já tinha partido já. O irmão Nelson Calisto. Ele partiu com Deus, com seu caráter transformado, lapidado. Ele mesmo me disse isso, que ele era muito nervoso, mas Deus o lapidou de uma maneira difícil. Assim como o Senhor Jesus teve que passar por esse batismo da cruz, que a sua alma se angustiava de ter que passar por isso, mas era necessário que ele entregasse a sua vida para nós, para nos salvar da condenação eterna. E muitas vezes Deus permite que passamos por provações, por dificuldades nesse mundo. Muitas vezes Deus permite que passamos por enfermidades para transformar os nossos caráteres, para nos transformar, porque Ele quer o nosso bem. Ele quer o nosso bem, Ele quer salvar a nossa alma. E só vai entrar no céu aquele que estiver limpo de mão e puro de coração. Só iremos entrar no céu, na casa de Deus, na habitação das moradas do Altíssimo, quando estivermos preparados. Por isso que é dolorido, por isso que o Evangelho é cruz, é negar-se a si mesmo, é renúncia. É tomar a cruz a cada dia e seguir o Senhor Jesus. Tiago foi morto a fio de espada. Diz que o apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Diz a história, os historiadores, que os cristãos da época, além de serem comidos por leões nas arenas, em Roma, foram perseguidos, foram feitos tochas humanas no jardim de Nero. Eram queimados vivos os cristãos daquela época. Foram perseguidos, torturados, sofreram muito, mas não negaram o nome do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes nós, por qualquer coisa, não vou na igreja hoje, não vou fazer mais isso, vou guardar o meu instrumento em cima do guarda-roupa, vou guardar a minha Bíblia, não vou mais servir a Deus, por qualquer coisa. É sinal que o caráter ainda precisa ser trabalhado. É sinal que ainda está precisando morrer esta velha natureza adâmica. Precisa renunciar a esta velha natureza. Precisa. É duro recalcitrar contra os aguilhões. É duro tentar lutar contra Deus, não vai conseguir vencer. A gente não está disputando Deus com o nosso braço, com queda de braço para ver quem é mais forte. Nós somos fracos. Jamais vamos vencer a Deus. Nenhum dos seus planos podem ser impedidos, disse Jó. Nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Todo o plano de Deus se cumpre em nossa vida, querendo nós ou não. Agindo Deus, quem impedirá? Então não resista ao Espírito de Deus.
Deixa Deus trabalhar na sua vida. Que nós venhamos a deixar Deus trabalhar em nossas vidas. É dolorido, é difícil mexer no nosso ego, é difícil mexer no nosso caráter, mas o que vai dar glória para Deus é quando nós deixamos Deus trabalhar no nosso caráter. Ele vai nos lapidando, como ele lapidou a Pedro. Pedro era nervoso. Os discípulos também, certa vez, disseram para Jesus que eles iam pedir para Deus mandar fogo para consumir aqueles povos. E Jesus disse para eles: vós não sabeis de que espíritos vós sois. Vocês não sabem de que espírito que vocês são. Esse espírito de contenda, eu não vim para condenar, eu vim para salvar. E Pedro, nervoso, cortou a orelha do soldado Malco. E Jesus falou: Pedro, se eu quisesse ser salvo, eu rogaria ao Pai, ele mandaria 12 legiões de anjos. Aí ele pegou a orelha do soldado e colocou no lugar. É transformação de caráter. Moisés era um homem nervoso, matou um egípcio. Mas depois diz a Escritura que ele era o homem mais manso sobre a terra. O homem mais manso sobre a terra. Jesus disse em Mateus 11, versículo 28. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas. Então você quer ter descanso para a sua alma? Então ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então seja manso e humilde de coração, não é de boca. Encontrareis descanso para as vossas almas. Então o que Deus quer de nós? Irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, não fique o dia todo irado. Reconcilia com o teu próximo, reconcilia com ele antes que você vá para o juiz, antes que você vá para o meirinho, para o juiz, e seja lançado na prisão, e digo que não sairá de lá, enquanto não pagares o último ceitil. Reconciliando com o próximo. Ser transformado de glória em glória, de fé em fé. Deus, ele quer moldar os nossos caráteres, tirar a nossa ira, tirar aquele sentimento faccioso, tirar aquele sentimento de vingança, de querer agir da velha natureza, como Caim agiu. Caim tinha inveja de Abel e matou seu irmão Abel, porque Deus recebeu a oferta de Abel, mas não recebeu a oferta de Caim, porque Caim era irado. Diz a Escritura que Caim era do maligno. E Deus falou para Caim: Caim, o pecado está à porta, cabe você dominá-lo. Melhor você controlar essa sua ira, Caim, senão não vai terminar bem. Mas Caim não deu ouvido para Deus. E porque Deus não aceitou a oferta de Caim, ele matou o seu irmão Abel. Depois andou como vagabundo na terra e recebeu a maldição pelos seus pecados. Duro é recalcitrar contra os aguilhões. Jesus falou para Paulo. E Paulo foi transformado por Deus. Paulo tinha um espinho na carne. Uns dizem que poderia ser nos seus olhos, por causa que ele foi cego pelo Senhor Jesus. Depois teve a sua visão restabelecida depois de 3 dias. E outros dizem que Paulo ele era soberbo, ele era arrogante. Talvez fosse esse o espinho que o esbofeteava. Ele precisava morrer esta velha natureza. Ele lutou muito contra ele mesmo. Ele esmurrava o seu próprio corpo para não ser reprovado por Deus. O bem que ele queria fazer, ele não fazia, porque o mal habitava no seu corpo, mas só que ele lutava contra este mal, ele não aceitava. Não diz o que era este mal. Mas ele diz que o bem que ele queria fazer não fazia, porque o mal estava sempre nele. Mas Paulo combatia. Paulo lutava com bestas feras. Paulo esmurrava a sua própria carne, seu próprio corpo, para não ser reprovado por Deus. Paulo diz: para que não sejamos vencidos por Satanás, eu perdoei-vos. Ele sabia que se não perdoar, a pessoa que não perdoa, ela vai ser vencida por Satanás. Ele não quer que nós perdoamos quem nos ofendeu. Por quê? Porque o Senhor Jesus nos ensina, na oração do Pai Nosso, perdoai-nos aqueles que nos tenham ofendido.
Perdoa-nos, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Se não perdoardes aos homens as vossas ofensas, vosso Pai que estás nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. E quando a pessoa não é perdoada por Deus, ela pode cansar de orar que Deus não vai ouvir. Ele vai encobrir o céu de nuvens para que a oração não suba. Lamentação de Jeremias, capítulo 3. Isaías 59, encobre o seu rosto de vós para que ele não vos ouça, por causa do pecado, do ressentimento no coração, da mágoa, da falta de perdão. A pessoa que não perdoa, ela mantém aquela vida presa. Mantém a vida presa. As trevas prendem aquela vida. Os espíritos malignos prendem aquela alma que não foi perdoada. É por isso que o Senhor Jesus nos ensina a perdoar. Eu perdoo aquela pessoa que me ofendeu. Perdoar de coração, de todo o coração. E se errou, pedir perdão também. Aí aquela alma é livre. Orar por aqueles que vos perseguem, não amaldiçoeis, mas abençoai. Ore pelo teu inimigo, ou seja, por aquele que se fez o seu inimigo, não sendo inimigo. E os nossos inimigos são os demônios, que usam as pessoas para nos perseguir, nos ofender, nos maltratar. Por isso que o Senhor diz para nós orarmos por aqueles que nos perseguem. Por isso que o Evangelho ele é a renúncia. É tomar a cruz a cada dia, mas também depois tem a recompensa. Qual que é a recompensa? A comunhão com Deus. Uma vez tendo comunhão com Deus, nós temos o crédito com Deus. Podemos orar que Deus vai atender, segundo a sua boa vontade. Porque não temos nada que nos acuse. Nada. Estamos em paz com Deus, estamos com tudo. Ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, é o nosso escudo. Ele vai nos guardar de todo mal e vai nos abençoar. E vai nos suprir nos tempos de escassez, de necessidade. Porque cumprimos a sua palavra, porque obedecemos a sua palavra. Você vê na carta de João, que te vá bem e que tenha saúde, como vai bem próximo à tua alma. Por quê? Porque a pessoa obedece à palavra de Deus. Então tem este crédito com Deus. Por que Deus ressuscitou pelas mãos de Pedro, Talita, a Tabita, Dorcas? Porque esta mulher, ela fazia caridades. Ela fazia muitas caridades. Então era uma árvore que dava frutos. Por isso que Deus ressuscitou a Tabita. E o que Deus requer de nós é frutos. Santificação. Renunciando o nosso eu, a nossa natureza adâmica, para que sejamos uma nova massa, uma nova criatura. Que Deus, meu irmão, minha irmã, venha falar mais ao seu coração. Eu sei que é uma mensagem muito extensa, mas é o assunto que Deus requer de cada um de nós. Primeiramente de mim, que estou pregando esta palavra. Deus requer primeiramente de mim. Eu sou o primeiro a comer desta palavra, que Deus está falando comigo também. Até que sejamos uma nova criatura, recriados por Deus, transformados, lapidados pela mão do oleiro, para que possamos um dia entrar no reino de Deus, na nova Jerusalém celestial. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Pai santo e justo, tudo que o Senhor faz, meu Deus, é perfeito. Senhor, meu Deus, continua lapidando os nossos caráteres, Pai. Nos transforma, porque nós queremos herdar a vida eterna, Pai. Nós queremos entrar no céu pela porta estreita. Senhor, nos ajude. Nos toma pelas tuas mãos, Senhor. Toma cada alma, Senhor, que ouviu esta palavra pela tua mão. Salva, ó Deus, por amor do teu santo nome. Nos ajude em tudo neste mundo, Pai, para que possamos glorificar o teu santo nome nesta terra, para que possamos consumar a obra que nos destes a fazer, Pai, a imitarmos o Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, queira receber esta oração de agradecimento. Em nome do Senhor Jesus, o teu Filho, bendito para sempre. Amém.